Olá pessoal, eu sou o Scratch Bolado, aqui em um novo vídeo bolado. Antes de tudo, obrigado pelos 1000 inscritos, eu não esperava que chegaria nessa quantidade agora, então obrigado a todos. Todos sabemos que a crítica é algo bem importante, porque ela muda o jeito que você vê os filmes. Mas, apesar de ter várias animações horríveis que mereceram ter críticas horríveis, existem animações que o público realmente gostou, mas que não tiveram críticas tão boas. Nesse vídeo irei falar justamente sobre isso, das animações que a crítica odiou, mas nós gostamos. Em 10º lugar, a franquia Carros. Ok, só a crítica de Carros 2 é realmente ruim, e esse filme não é muito bom mesmo, por isso só vou focar nos outros dois filmes. Então, o Rotten Tomatoes fez uma lista de animações da Pixar do melhor ao pior. E adivinha quais são os 3 piores filmes? Sim, a trilogia Carros. Sério, eu acho que Carros 1 e 3 são melhores que uma parte dos filmes da Pixar, mas dos 21 filmes, os 3 com as piores críticas são de Carros. O primeiro filme de Carros eu gosto demais, eu sempre achei um filme divertido com uma boa história, sem contar que foi um dos filmes que mais marcaram a minha infância. O filme teve 75% de aprovação, que obviamente não é uma nota ruim, mas considerando que a maioria dos outros filmes da Pixar tem mais de 90% de aprovação, então 75% não é nada perto disso. E sobre o segundo filme, eu realmente não gostei muito dele, porque mudou completamente a história de Carros, mas eu não acho que o filme merecia só 38%. E o terceiro filme, na minha opinião, quase é melhor que o primeiro. Esse filme só foi feito pra Pixar se desculpar por Carros 2, e isso é bem evidente kkkk. Se você ver o primeiro e depois o terceiro nem notará a diferença. Enfim, o filme teve 69% de aprovação, apesar de que acho que merecia um pouco mais. É uma classificação aceitável. E muitas pessoas na internet dizem que os filmes de Carros são os piores do estúdio, que me motivou ainda mais a colocar aqui. Só o segundo realmente não curti muito. Speed. Em 9º lugar, Madagascar. Sim, você não ouviu errado, Madagascar não teve uma boa crítica, apesar de ser um ótimo filme, só teve 54% de aprovação. O consenso crítico diz que a história é problemática em alguns pontos. Esse filme, na minha opinião, merecia uns 77%, é um dos filmes de animação mais conhecidos e amados, mas a crítica acabou sendo assim mesmo. Enfim, já com os outros filmes, a aprovação aumentou, Madagascar 2 teve 64% de aprovação, e Madagascar 3, 79% de aprovação. Eu acho o primeiro filme melhor que o terceiro, mas ainda assim gosto de Madagascar 3. Geral se não botar esse avião pra funcionar, hein? Não vê que esses comunas ataram minhas mãos? 8º lugar, A Era do Gelo. Ok, o primeiro filme teve 77% de aprovação, na minha opinião merecia muito mais, mas é aceitável. Já A Era do Gelo 4 tem 37% de aprovação, e o quinto apenas 17%, mas como esses filmes realmente não são tão bons, não quero falar sobre eles, eles mereceram terem essa classificação. Os filmes que quero falar aqui são A Era do Gelo 2 e 3. Sério, eu amo essas continuações, foram as únicas realmente boas, mas nem elas escaparam de críticas ruins. A Era do Gelo 2 teve 57% de aprovação, e a justificativa do consenso crítico é que o filme aparece na frente da narrativa. A narrativa do filme realmente não é aquela coisa, mas a diversão, a animação, os personagens e algumas outras coisas tornam isso um filme bom. E A Era do Gelo 3 teve 46% de aprovação, e o consenso da crítica justifica que o filme tem uma história cansativa e monótona. O roteiro obviamente é maluco por conta dos dinossauros estarem no filme o jeito como eles estão, mas não acho que seja uma história cansativa. Algumas cenas são monótonas, mas a história em si não acho que é. É isso, eu não acho essas classificações justas. Esses filmes perto dos dois últimos são uma maravilha. Bom, não tenho mais nada pra falar. Acho que esses dois filmes foram bem injustiçados pelo Rotten Tomatoes. Em 7º lugar, O Bicho Vai Pegar. Obviamente só estou falando do primeiro filme, os outros nem sequer tiveram alguma classificação, porque foram direto pra DVD, mas são horríveis. Sério, quem não assistiu às continuações, recomendo de jeito nenhum ver, e quem já assistiu, sinto muito. O segundo filme pode ser até um pouquinho divertido, mas só isso mesmo. O primeiro filme é até bom na minha opinião, não é uma grande coisa, mas mesmo assim ele não merecia receber apenas 48% de aprovação. Ele é bem melhor que muitos filmes da Sony Pictures Animation, e o detalhe é que esse filme nem é aquelas coisas.
eu daria um 67% pra esse filme, talvez. E o consenso até que tem razão em pontos, mas assim como a Era do Gelo 2, esse filme tem outros elementos que fazem ele ser satisfatório. Se a classificação do primeiro filme já é ruim, imagina como seria a classificação das continuações. Em sexto lugar, O Caminho para El Dorado. Esse filme é fantástico e divertido, um ótimo filme da DreamWorks, mas a avaliação foi apenas de 48%. O consenso crítico diz que a história é previsível e o filme é simples. E é verdade, mas, desde quando isso faz o filme ser ruim? A história pode ser previsível para algumas pessoas, mas é boa mesmo assim, e os personagens são bem legais. Enfim, espero que esses críticos vão... Esse filme não merecia ter essa avaliação de... Deveria ter uns 78% pelo menos. A DreamWorks acertou nesse filme, e o público concorda. Em quinto lugar, Hotel Transilvânia. Assim como O Bicho Vai Pegar, é só um bom filme, mas não merecia 44%. O consenso crítico pra mim foi ruim, já que na minha opinião esse filme pode muito bem conquistar os mais velhos. O filme tem uma história que eu acho interessante, e uma animação cartunesca muito boa, diferente do terceiro filme, que a animação ficou tão cartunesca que ficou um pouco forçado e estranho. Aliás, também acho a classificação do segundo filme ruim, merecia mais. Não tem uma história tão interessante como a do primeiro filme, mas é bem divertido. Lembro quando vi o filme no cinema e me diverti demais. E o terceiro filme não merecia essa nota que teve na minha opinião. Merecia menos. Em quarto lugar, O Rei Leão 2, O Reino de Simba. Ok, na verdade não exatamente, já que somente 7 críticos contribuíram para a nota do filme, mas coloquei na lista por ser uma das únicas continuações da Disney direto para DVD realmente boas na época, e por eu achar a melhor continuação de um filme 2D da Disney, apesar da animação do filme não ser tão bonita quanto a de O Rei Leão 1, ainda está agradável. Mas isso não adiantou muito, os 7 críticos já foram suficiente para fazer o filme ter 43% de aprovação. O filme não chega perto do primeiro filme, e também não é um filme espetacular, mas mesmo assim não é ruim. E por incrível que pareça, o terceiro filme teve uma nota bem melhor que essa, que eu achei um pouco justa, mas a desse filme não. A única coisa que falta é o live action, que no momento que estou fazendo esse vídeo, está com 55% de aprovação. Acho que terá uma crítica desse filme no meu canal, então fiquem ligados. Vergonha. Ofensa. Desgraça! Em terceiro lugar, Space Jam. Esse filme eu não lembro muita coisa, mas eu amava esse filme do fundo do meu coração. Era um dos filmes que eu mais achava divertidos na infância, e ele me traz muita nostalgia. É um ótimo filme que mistura animação com live action. Eu já amava os Looney Tunes, mas esse filme fez eu amar muito mais. Mas teve apenas 43% de aprovação. Acho que esses críticos não gostam de diversão mesmo. Enfim, até onde se sabe está sendo feito um Space Jam 2, e eu estou muito ansioso para ver. Em segundo lugar, Irmão Urso. Sim, Irmão Urso. Não ouviu? Então vou falar de novo. Irmão Urso. Mano, esse filme é bom demais. Um dos meus filmes 2D favoritos. E então aparece o Rotten Tomatoes dando essa classificação para o filme. O consenso crítico diz que é uma animação genérica. Claro que alguns conceitos realmente são, mas na maioria da trama em si não é. Esse filme merecia mais. É um lindo filme. Inclusive eu sempre adorei na minha infância que o filme se passa em uma era glacial, e quando eu via os mamutes eu me lembrava na hora de A Era do Gelo. E é isso, esse filme merecia bem mais. Antes do primeiro lugar, vou citar animações boas que não lembro muita coisa para falar sobre elas, mas que também não tiveram uma crítica boa no Rotten Tomatoes. Em primeiro lugar, O Segredo dos Animais. Antes de tudo, vou mostrar pra vocês a classificação. 22%, isso, 22%. Mano, eu achava esse filme super divertido, eu adorava ver esse filme na infância. E claro, temos a morte do Boy Ben que nos marcou muito. Mas, é isso, o filme teve uma avaliação miserável, apenas 22% de aprovação. Faz muito tempo que não vejo o filme, então não vou falar muita coisa, mas ainda assim 22% é muito pouco pra esse filme. Várias pessoas amam esse filme, principalmente os brasileiros. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Gostaria de lembrar que esse vídeo é a minha opinião, então se você não gosta de algum filme dessa lista, eu não tenho culpa. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso foi tudo, adeus.